Vamos lá então para o segundo vídeo de hoje. Agora a gente fala do aparelho reprodutor masculino, certo? Os aparelhos reprodutores no organismo humano têm funções e objetivos diferentes. Em nível de complexidade, talvez o aparelho reprodutor feminino tenha muita mais funções, atribuições, vamos dizer assim. Já o aparelho reprodutor masculino também tem as suas atribuições, obviamente, mas em comparação com o aparelho reprodutor da mulher, tem bem menos, tá certo? Então a função específica do aparelho reprodutor masculino é produzir gameta, é produzir espermatozoide. Produção de espermatozoide, que é chamada de espermatogênese, ok? E também, obviamente, o aparelho reprodutor masculino, ele reproduz a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, tá certo? Então, vamos falar das estruturas, vamos falar das localizações dessas estruturas e vamos falar dos objetivos, digamos assim, do processo de fisiologia. A fisiologia da ejaculação e, consequentemente, a questão que proporciona a perpetuação da espécie, a reprodução humana, tá legal? Então vamos lá, vou colocar as estruturas aqui para vocês. Tá, vamos lá para a nossa TV / computador. Vocês têm essa foto aí lá em fisiologia, no material, então acompanhem por ela, tá legal? Então aqui estão as estruturas do aparelho reprodutor masculino, tá certo? Então tá lá, composto por estruturas: canal deferente, o pênis, a uretra, o epidídimo, os testículos, a bolsa escrotal, vesícula seminal, bexiga, próstata e glândula bulbo-retal. O processo de produção de gameta, produção de espermatozoide, mais a ereção masculina, que possibilita, a cópula, possibilita a penetração. Então, o aparelho reprodutor masculino, ele tem que promover fisiologicamente dois processos: o processo de produção de espermatozoide, processo de ereção, que é proporcionado pelo desejo e pela libido sexual, e somente através da ereção, que é um processo fisiológico ligado ao sistema circulatório, somente através da ereção é possível a cópula, e somente com a cópula é possível então depositar, digamos assim, através de uma ejaculação no ato sexual, é possível depositar espermatozoides no ambiente interno do corpo da mulher, tá certo? Então vamos lá, vamos começar pelos testículos, pela chamada bolsa escrotal. Então vamos lá, a bolsa escrotal, tá? É bolsa escrotal, não é saco. Paciente não tem saco, paciente tem bolsa escrotal. Então é bom já começar, a falar de aparelho reprodutor. É bom começar a ter maturidade para tratar, Depois a gente fala sobre isso. Bolsa escrotal, situada no assoalho pélvico. Trata-se de uma bolsa que tem a função de abrigar internamente os testículos e o epidídimo, certo? Bem interessante. Aqui no assoalho pélvico do homem, nesta região aqui, há um músculo que se chama músculo cremaster. Esse músculo, ele promove o quê? Um papel extremamente importante. Ele promove o distanciamento da bolsa escrotal do corpo, digamos assim, ou o recolhimento da bolsa escrotal para a cavidade pélvica. E por que é importante isso? A temperatura interna da bolsa escrotal deve ser mantida nos 36 graus Celsius. Por quê? Porque é a temperatura ideal para a produção de espermatogênese. A questão é que no frio, este músculo contrai e a bolsa então sobe, fica pertinho aqui do assoalho pélvico para aquecer,
E no calor, este músculo estende e a bolsa então desce, fica lá embaixo, que é para resfriar este ambiente. Então vejam vocês que a temperatura corporal está aqui, ó. Músculo cremaster controla a temperatura dos testículos. Bolsa distende, diminui temperatura. Bolsa contrai, aumenta a temperatura pela proximidade da cavidade pélvica. Certo? Ok? Dentro da bolsa escrotal nós temos os testículos. Os testículos a gente chama de par de gônadas. Gônadas é o nome científico para estas estruturas do órgão sexual, do aparelho reprodutor masculino. Os testículos são responsáveis pela produção do hormônio testosterona e também são responsáveis pela produção de espermatozoides, os gametas masculinos. Os espermatozoides produzidos no testículo, o processo que se chama espermatogênese, são armazenados nesses canais enroladinhos aqui, ó, que nós chamamos de epidídimo. Os espermatozoides então ficam armazenados no epidídimo e depois, quando começar o processo fisiológico da ejaculação, eles serão lançados, digamos assim. Tá certo? Vamos lá. Então falamos da bolsa, dos testículos e do epidídimo. Saindo do epidídimo, há este canal, que é chamado de canal deferente, um canal fino muscular, uma espécie de ducto muscular, por onde, quando houver o momento da ejaculação, os espermatozoides reservados no epidídimo sairão em direção às glândulas, ok? E o que são essas glândulas? Vamos lá. Esta primeira glândula, abaixo da bexiga, glândula, chamada de vesícula seminal. A vesícula seminal produz líquido seminal, que é um líquido baseado em frutose, que é derivado da síntese de glicose, que é um líquido que possui também proteínas. Para que serve o líquido seminal produzido na vesícula seminal? Ele serve justamente para dar força ao espermatozoide, porque o espermatozoide, quando fecunda o óvulo, ele leva uma carga de energia, porque tanto espermatozoide e óvulo fecundados sobrevivem 7 dias no ambiente interno da mulher, sem estar recebendo alimentação e oxigenação do fluxo sanguíneo feminino. Amanhã a gente fala sobre isso. Então, este líquido seminal produzido na vesícula seminal, ele dá consistência, nutrição ao espermatozoide, tanto para ele ter força, quanto para ele ter energia reservada quando fecunda o óvulo. Ok? Depois, abaixo da vesícula seminal, nós temos a próstata. Eis aqui a próstata. Vesícula seminal aqui em cinza, a próstata em branquinho aqui embaixo. Certo? Vesícula seminal, próstata. Próstata localizada bem abaixo da bexiga. Por dentro da próstata passa, inclusive, a uretra, ok? Por isso que alguns homens, quando têm problemas de próstata, têm algumas dificuldades, tanto em ejacular, quanto em urinar, o processo de micção. A próstata produz o que a gente chama de líquido prostático. Líquido prostático, substância alcalina que regula o pH interno do canal vaginal. Caso contrário, o espermatozoide atingiria o canal vaginal e morreria praticamente queimado, por conta de que não sobreviveria à alcalinidade da mucosa interna do canal vaginal. Então, o líquido prostático, ele regula, ele protege, ele isola o espermatozoide desta alcalinidade do ambiente interno da mulher. Então, tanto o líquido seminal, que é nutritivo, quanto o líquido prostático, que é essa substância que blinda, digamos assim, o espermatozoide, fazem com que eles sobrevivem no ambiente interno. Porque quando ele é lançado no canal vaginal,
ele vai ter um caminho a percorrer desde a vagina, canal vaginal, subindo por entre o útero em direção à tuba uterina, para lá na tuba uterina então encontrar com o óvulo. Para isso, o espermatozoide precisa de nutrição e precisa de vida, precisa de força e precisa ser protegido. Tudo bem? E aqui, logo abaixo da próstata, uma glândula que a gente chama de glândula bulborretal. Esta glândula produz também um líquido que a gente chama de líquido da glândula bulborretal, não tem exatamente um nome, digamos assim, que é muito mais à base de líquido sinovial, muito mais à base de água, tá? Então é importante definir o seguinte, né? Espermatozoide é uma coisa e esperma é outra. Vamos lá. Muito bem. O espermatozoide é o gameta, é a célula. O esperma é o líquido. O que tem no esperma num conjunto? No esperma tem água, no esperma tem o gameta, as células, no esperma tem líquido prostático e no esperma tem líquido seminal. Então todo aquele líquido compõe o que se chama de esperma, tá certo? Ou o chamado sêmen, enfim, tá certo? Falar um pouquinho da próstata, a questão da próstata na saúde do homem, né? O câncer de próstata, ele é um câncer recorrente nos homens. Então indica-se que após os 40 anos, nós homens, precisamos fazer o exame do toque ou do toque. O que é o exame do toque? O médico, o urologista, vai lá, introduz o dedo no seu ânus e no seu canal retal e ele quer tocar. Estão dando risada, provavelmente, né? Ele quer tocar a próstata. A próstata endurecida é problema. Quando o médico apalpa a próstata lá dentro, ele tem que sentir aquela glândula gelatinosa, aí ela está ok, certo? Se ela estiver aumentada de tamanho, se ela estiver enrijecida, o médico provavelmente vai pedir uma investigação, porque essas alterações não são comuns. Então o homem começa a ter dificuldade de urinar, o homem começa a ter dificuldade para ejacular, sinal ou possibilidade de que a próstata pode estar alterada. Essa questão, porque a uretra, o canal, né? Vocês sabem que a uretra